Talvez a conversa que Deus quer ter com você não seja sobre aquilo que você está pedindo, mas sobre aquilo que você está evitando ouvir. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo resposta, direção, livramento, provisão, cura, mudança, portas abertas, sinais claros, mas no fundo do coração existe uma pergunta mais profunda que você ainda não permitiu que Deus tocasse. Porque há momentos em que Deus não começa uma conversa explicando o futuro. Ele começa revelando o presente. Ele não começa dizendo para onde você vai. Ele começa perguntando onde você está. Foi assim no princípio. Depois da queda, quando o homem tentou se esconder entre as árvores do jardim, Deus não chegou com uma acusação fria. Deus chegou com uma pergunta que atravessa os séculos. Onde você está? Em Gênesis 3:9, essa pergunta não era falta de informação divina. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia da escolha, do medo, da vergonha, da fuga. Mas aquela pergunta era um convite. Era como se Deus dissesse: eu sei onde você se escondeu, mas quero que você descubra por que fugiu de mim. E talvez essa seja a primeira conversa que Deus quer ter com você hoje. Não é uma conversa para humilhar. Não é uma conversa para esmagar. Não é uma conversa para lançar sobre você o peso de todas as suas falhas. É uma conversa para trazer você de volta ao lugar da verdade. Porque ninguém é curado enquanto continua escondido. Ninguém é restaurado enquanto continua fingindo. Ninguém ouve profundamente a voz de Deus enquanto usa folhas para cobrir feridas que só a graça pode tocar. Há pessoas que passam anos servindo, trabalhando, cuidando da casa, sustentando a família, enfrentando responsabilidades, cumprindo obrigações, mas por dentro estão escondidas, escondidas atrás do cansaço, escondidas atrás da rotina, escondidas atrás da aparência de que está tudo bem, escondidas atrás de frases prontas. Deus sabe de todas as coisas, uma hora melhora, é assim mesmo, não quero incomodar ninguém. Mas Deus não se contenta com a sua sobrevivência emocional. Deus não quer apenas que você funcione. Deus quer que você viva. E a voz dele vem mansa, mas firme. Onde você está? Onde está aquele coração que um dia orava com lágrimas? Onde está aquela fé que não precisava de aplausos? Onde está aquela sensibilidade que se quebrantava ao ouvir a palavra? Onde está aquela coragem de obedecer mesmo sem entender? Onde você deixou sua alegria? Onde você perdeu sua confiança? Onde você começou a aceitar uma vida longe da presença como se isso fosse normal? Essa pergunta não vem para condenar, vem para localizar. Porque antes de Deus conduzir você para um novo caminho, Ele revela o lugar onde sua alma parou. Às vezes, o corpo continuou andando, mas a alma ficou presa numa decepção antiga. Às vezes, os anos passaram, os filhos cresceram, o trabalho mudou, a casa mudou, as pessoas mudaram. Mas por dentro, você ainda está parado naquele dia em que alguém traiu sua confiança. Naquela perda que você nunca conseguiu elaborar, naquela oração que pareceu não ser respondida, naquele erro que você nunca se perdoou, naquela estação em que você sentiu que Deus ficou em silêncio. Mas escute, o silêncio de Deus nunca é abandono. E quando Deus pergunta, Ele não está distante. Ele está perto o suficiente para iniciar uma conversa. A pergunta de Deus já é prova da presença de Deus. O chamado de Deus já é sinal de que Ele não desistiu de você. Se Ele pergunta onde você está, é porque ainda existe caminho de volta. Se Ele chama pelo seu nome, é porque sua história não terminou no esconderijo. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco sobre bênçãos, conquistas e promessas, mas Deus quer falar primeiro sobre comunhão. Porque o maior perigo da vida espiritual não é perder coisas,
é se acostumar a viver sem intimidade, é continuar frequentando lugares sagrados com a alma distante, é carregar uma Bíblia sem permitir que a Bíblia leia você, é dizer Senhor, Senhor com os lábios, mas esconder áreas inteiras do coração. A conversa que Deus quer ter com você começa onde a sinceridade começa, não onde você gostaria de estar, não onde as pessoas pensam que você está, não onde sua imagem pública parece estar, mas onde você realmente está. Cansado, diga a Ele. Ferido, diga a Ele. Frio por dentro, diga a Ele. Confuso, diga a Ele. Envergonhado, diga a Ele. Porque Deus não se assusta com a verdade que você entrega. Ele se aproxima da verdade que você confessa. Há uma diferença profunda entre culpa e convencimento. A culpa empurra você para longe de Deus. O convencimento do Espírito chama você para perto. A culpa diz, você não presta. O Espírito diz, você está longe, mas venha. A culpa diz, acabou. O Espírito diz, ainda há restauração. A culpa coloca um muro. A graça abre uma porta. E talvez hoje Deus queira derrubar o muro que você construiu para se proteger, mas que acabou prendendo sua alma. O inimigo sempre tentou transformar a voz de Deus em ameaça. Desde o Éden, ele quer que o ser humano veja Deus como alguém de quem se deve fugir. Mas a verdade é outra. Deus é aquele que procura quem se perdeu. Deus é aquele que chama quem se escondeu. Deus é aquele que entra no jardim depois da queda, não porque ignora o pecado, mas porque ama o pecador o suficiente para iniciar o processo de redenção. Você pode ter passado anos acreditando que Deus só queria cobrar você, mas talvez Deus queira conversar. Talvez Ele queira tocar exatamente naquele ponto que você sempre desvia. Talvez Ele queira perguntar, por que você parou de confiar? Por que você deixou que a dor definisse sua visão de mim? Por que você permitiu que as palavras de alguém fossem mais fortes do que a minha palavra? Por que você está vivendo como órfão se eu ainda sou pai? Essa conversa exige coragem. Não coragem para impressionar Deus, mas coragem para não fugir. Coragem para ficar diante dele sem máscara. Coragem para admitir que a alma cansou. Coragem para reconhecer que a fé precisa ser reacendida. Coragem para aceitar que você não precisa carregar sozinho aquilo que sempre tentou esconder. E se essa mensagem encontrou você num tempo de desgaste, ouça com atenção. Deus não está chamando você para uma performance espiritual. Ele está chamando você para um encontro. Ele não está pedindo frases bonitas. Ele está pedindo o coração. Ele não está procurando uma versão editada de você. Ele está chamando a pessoa real, com marcas, perguntas, memórias, lutas, responsabilidades e esperanças que ainda resistem. A conversa que Deus quer ter com você começa quando você para de responder automaticamente e começa a escutar profundamente. Porque há respostas que a alma só recebe quando se aquieta. Há direções que só aparecem quando o orgulho se curva. Há curas que só começam quando a defesa cai. E há palavras de Deus que não competem com o barulho. Elas esperam o coração se inclinar. Por isso, antes de pedir que Deus mude tudo ao seu redor, permita que Ele pergunte: onde você está? Não responda com pressa. Não fuja com justificativas. Não coloque a culpa apenas no tempo, nas pessoas, nas perdas, nas circunstâncias. Traga tudo à luz, porque aquilo que entra na luz de Deus deixa de governar você nas sombras. Hoje, o Pai chama, não com desprezo, não com frieza, não com ironia. Ele chama com santidade e misericórdia, com verdade e amor, com firmeza e ternura. E se você ouvir essa voz, não endureça o coração. A pior prisão não é estar quebrado. A pior prisão é se acostumar com o esconderijo. A melhor resposta não é explicar tudo. A melhor resposta é sair de onde você se escondeu e dizer: Senhor, estou aqui.
Não estou como deveria, não estou como queria, mas estou aqui. Fala comigo. Eu não quero mais fugir. E quando você finalmente para de fugir, descobre algo que muda tudo. Deus não quer apenas falar para você. Ele quer falar com você. Existe uma diferença imensa entre receber informações religiosas e entrar numa conversa viva com o Senhor. Muitos ouviram sermões por décadas, cantaram hinos, fizeram orações, frequentaram cultos, criaram filhos na fé, atravessaram fases difíceis, sustentados por princípios cristãos, mas ainda assim carregam uma pergunta silenciosa. Será que eu realmente consigo ouvir Deus? Será que Ele fala comigo de modo pessoal? Será que a minha vida ainda importa para Ele? Essa pergunta não é pequena. Ela nasce em corações que já viveram o suficiente para perceber que nem toda resposta vem rápido. Adultos maduros sabem que existem noites longas. Sabem que há decisões que não se resolvem com frases simples. Sabem que a fé é provada não apenas em momentos de entusiasmo, mas também nos corredores silenciosos da espera. Por isso, quando falamos sobre a conversa que Deus quer ter com você, não estamos falando de emoção superficial. Estamos falando de comunhão real, de uma escuta que se forma no secreto, de uma confiança que aprende a reconhecer a voz do pastor, mesmo quando o caminho não está claro. Jesus disse em João 10:27 que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Veja a ordem espiritual. Primeiro, ouvir. Depois, ser conhecido. Depois, seguir. Muitos querem seguir sem ouvir. Outros querem ouvir sem se deixar conhecer. Outros querem ser conhecidos por Deus, mas não querem obedecer quando a voz aponta mudança. Porém, a conversa de Deus sempre nos conduz a movimento. A voz do pastor não é entretenimento espiritual. É direção, é proteção, é correção, é consolo, é chamado. A voz de Deus não compete com a vaidade, ela não negocia com a rebeldia, ela não alimenta a ansiedade. A voz de Deus pode confrontar, mas nunca destrói a identidade do filho. Pode corrigir, mas não humilha. Pode dizer não, mas não abandona. Pode nos conduzir pelo vale, mas nunca perde o controle do caminho. A questão é, será que você tem reconhecido a voz dele? Ou tem sido guiado apenas pelo medo, pela pressa, pelas mágoas e pela necessidade de controlar tudo? Há pessoas que chamam de prudência aquilo que no fundo é medo. Chamam de maturidade aquilo que no fundo é desistência. Chamam de cautela aquilo que no fundo é falta de fé. E Deus, com amor profundo, quer conversar sobre isso. Porque Ele sabe quantas decisões você deixou de tomar, não por falta de capacidade, mas por receio de sofrer de novo. Ele sabe quantas oportunidades você recusou porque a dor antiga ensinou seu coração a esperar o pior. Ele sabe quantas vezes você disse, estou em paz, quando na verdade estava apenas anestesiado. Deus quer restaurar sua escuta, porque a vida espiritual adoece quando a alma só consegue ouvir ameaças. Quando toda porta parece perigo, quando todo atraso parece rejeição, quando todo silêncio parece abandono, quando toda correção parece castigo, mas Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa que existe uma frequência do céu disponível para o coração que pertence a Cristo. Não é gritaria, não é confusão, não é manipulação. É uma voz que chama pelo nome e conduz para a vida. Lembre-se de Samuel. Ainda menino, ele estava no templo, mas não reconhecia de imediato a voz do Senhor. Em 1 Samuel 3, Deus chama Samuel repetidas vezes e o menino pensa que é Eli. Isso nos ensina algo precioso. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda precisar aprender a discernir a voz de Deus. É possível estar no ambiente certo, cumprir funções certas, respeitar tradições certas, mas ainda estar em formação na escuta.
Samuel precisou ser orientado a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase é uma das maiores posturas espirituais que alguém pode assumir. Não é "Fala, Senhor, porque eu já decidi." Não é "Fala, Senhor, desde que concorde comigo." Não é "Fala, Senhor, desde que não mexa nos meus planos." É: "O teu servo ouve." Há entrega nessa resposta. Há reverência. Há disponibilidade. Há renúncia ao controle. Há a disposição de permitir que a palavra de Deus tenha mais autoridade do que as conclusões pessoais. Talvez, depois de tantos anos, você tenha aprendido a falar muito com Deus, mas desaprendido a ouvi-lo. Suas orações se tornaram listas. Suas preocupações se tornaram discursos. Suas dores se tornaram argumentos. E Deus, com paciência, espera o momento em que você respira fundo e diz: "Agora fala, Senhor. Eu parei, eu me calo, eu me rendo. Eu não quero apenas que o Senhor resolva meus problemas, eu quero ouvir tua voz." Essa escuta não elimina a responsabilidade. Pelo contrário, ela a aprofunda. Quando Deus fala, Ele não infantiliza a pessoa, Ele amadurece. Ele mostra o que precisa ser deixado, o que precisa ser enfrentado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser reconstruído. A voz de Deus não nos mantém dependentes de sinais externos o tempo todo. Ela forma convicção interior. Ela cria coluna espiritual. Ela levanta homens e mulheres que não são arrastados por qualquer vento, porque aprenderam a ouvir o pastor. Mas para ouvir Deus, é preciso reduzir o volume de outras vozes. A voz da acusação, a voz da comparação, a voz do passado, a voz da pressa, a voz da amargura, a voz da autossuficiência, a voz da multidão. Quantas pessoas têm vivido cansadas não porque Deus não fala, mas porque há ruídos demais dentro delas? Quantas têm confundido ansiedade com discernimento? Quantas têm tomado decisões importantes, movidas por feridas não tratadas? A conversa que Deus quer ter com você talvez comece com uma limpeza da sua audição espiritual. Ele quer perguntar: quem você tem ouvido mais do que a mim? Você tem ouvido mais as estatísticas do medo do que as promessas do Senhor? Tem ouvido mais a opinião de quem nunca caminhou com você do que a direção do Espírito? Tem ouvido mais suas memórias de fracasso do que a verdade da graça? Tem ouvido mais a voz que diz, "É tarde demais", do que a voz que diz, "Eu ainda faço novas todas as coisas"? A maturidade espiritual não é nunca sentir medo. É reconhecer qual voz deve governar. Davi sentiu medo, mas buscou o Senhor. Jeremias se sentiu pequeno, mas ouviu o chamado. José sofreu injustiças, mas não deixou a dor redefinir Deus. A mulher do fluxo de sangue carregava anos de sofrimento, mas ainda ouviu falar de Jesus e decidiu se aproximar. Em todos esses caminhos havia uma voz maior, chamando para além da circunstância. E hoje, essa voz continua chamando. Não necessariamente com trovões, muitas vezes com uma inquietação santa, com uma frase bíblica que não sai do coração, com um incômodo diante de uma escolha errada, com uma paz inexplicável no meio da incerteza, com uma convicção que nasce depois da oração, com uma ternura que derrete a dureza, com um chamado simples: volte, confie, obedeça, descanse, perdoe, levante, caminhe. Você não precisa entender tudo para responder. Samuel não tinha todas as respostas quando disse, "Fala, Senhor." Ele tinha disponibilidade. E talvez seja isso que Deus pede de você agora. Não uma explicação perfeita, não uma força que você não tem, não uma fé teatral. Apenas um coração que se coloca diante dele e diz, "Eu quero ouvir de novo. Eu quero discernir tua voz acima do meu medo. Eu quero seguir o pastor, não as sombras. Eu quero ser conhecido por ti sem reservas." Porque quando você volta a ouvir Deus, sua vida não fica necessariamente mais fácil, mas fica mais firme.
Você pode enfrentar a mesma tempestade, mas não está sem direção. Pode atravessar o mesmo vale, mas não está sem companhia. Pode chorar, mas não chora como quem não tem esperança. Pode esperar, mas não espera como quem foi esquecido. A voz do pastor não promete ausência de lutas. Ela promete presença, condução e destino. Mas há uma parte dessa conversa que muitos evitam porque ela não toca apenas o ouvido, ela toca o coração. Deus não quer falar somente sobre o que você deve fazer. Ele quer falar sobre o que está acontecendo dentro de você. E essa é uma conversa profunda, porque com o passar dos anos, nós aprendemos a administrar a vida, mas nem sempre aprendemos a discernir a alma. Aprendemos a pagar contas, resolver crises, cuidar de pessoas, cumprir compromissos, tomar decisões, suportar perdas, manter a casa de pé. Mas em algum momento, Deus nos chama para um lugar mais íntimo e pergunta: como está o seu coração diante de mim? O salmista teve coragem de orar em Salmo 139, 23, 24, pedindo que Deus sondasse seu coração, examinasse seus pensamentos e o conduzisse pelo caminho eterno. Essa oração é perigosa para quem quer apenas conforto, mas é libertadora para quem deseja a verdade. Porque pedir que Deus sonde o coração é permitir que Ele revele não apenas pecados evidentes, mas motivações escondidas, medos antigos, ressentimentos acumulados, intenções misturadas, cansaços disfarçados e desejos que se afastaram da vontade divina. Há dores que não aparecem no rosto, há batalhas que ninguém percebe. Há pessoas sentadas em lugares comuns, sorrindo de maneira educada, respondendo que está tudo bem, mas carregando guerras internas que não têm nome. E Deus vê. Ele vê o que os filhos não veem, o que o cônjuge talvez não perceba, o que os amigos não alcançam, o que a igreja não imagina. Deus vê o coração, não para expor você de modo cruel, mas para curar você de modo verdadeiro. A conversa que Deus quer ter com você passa pela sondagem. E sondagem não é invasão, é cuidado. O médico só trata profundamente quando examina profundamente. O pai só cura certas áreas quando o filho permite que a luz entre. Você pode pedir bênçãos exteriores, mas se o interior continuar adoecido, a bênção pode até chegar e ainda assim não produzir descanso. Porque não é o cenário que sustenta a paz, é a comunhão com Deus. Quantas pessoas conquistaram coisas que pediram, mas continuaram vazias? Quantas venceram etapas, mas perderam sensibilidade? Quantas mantiveram reputação, mas perderam alegria secreta? Quantas receberam respostas, mas não permitiram transformação? Por isso, Deus não quer apenas ajustar circunstâncias, Ele quer alinhar o coração. Ele sabe que um coração sem alinhamento transforma promessa em peso, vitória em vaidade, responsabilidade em prisão, bênção em distração. Davi conhecia essa tensão. Ele era rei, guerreiro, poeta, adorador, homem segundo o coração de Deus, mas também conhecia sua própria fragilidade. A grandeza de Davi não estava em nunca falhar, estava em saber se quebrantar quando confrontado. O coração que Deus não despreza não é o coração que nunca erra, é o coração que se rende. A diferença entre queda e ruína muitas vezes está na resposta à voz de Deus. Há quem caia e se esconda, há quem caia e se endureça, há quem caia e culpe todos ao redor. Mas há quem caia e diga: sonda-me, lava-me, reconstrói-me, não retires de mim a tua presença. Esse tipo de oração nasce quando a pessoa entende que o maior tesouro não é manter aparência, mas permanecer sensível. Uma alma sensível ainda pode ser corrigida. Um coração quebrantado ainda pode ser moldado. Uma consciência desperta ainda pode voltar. O perigo é quando nada mais toca, quando a palavra passa e não penetra, quando a oração vira hábito vazio, quando a presença de Deus já não constrange, quando a pessoa consegue conviver com aquilo que antes a fazia chorar. Talvez Deus queira conversar com você sobre aquilo que endureceu.
não para acusar, mas para amolecer. Talvez ele queira tocar numa mágoa que você justificou por muito tempo. Talvez queira mostrar que sua frieza não nasceu de falta de fé, mas de feridas não entregues. Talvez queira revelar que você não deixou de amar a Deus, mas deixou de se aproximar porque teve medo de sentir novamente. E o Senhor, como Pai, não força a porta com violência. Ele chama, ele ilumina, ele espera a resposta. Em Isaías 1:18, Deus convida o povo a arrazoar com ele, a conversar, a colocar a vida diante dele para que a sujeira seja tratada e a restauração aconteça. Esse convite é impressionante. O Deus Santo chama um povo manchado para uma conversa de purificação. Ele não diz, fujam de mim porque estão sujos. Ele diz, em essência, venham, vamos tratar disso. A santidade de Deus não é desculpa para você fugir. É o motivo pelo qual você precisa se aproximar do único que pode limpar profundamente. Existem manchas que o tempo não remove. O tempo pode acostumar, mas não purifica. A distração pode adiar, mas não cura. O orgulho pode maquiar, mas não transforma. Só Deus lava por dentro. Só Deus alcança a raiz. Só Deus toca o ponto exato onde a alma sangra sem fazer espetáculo da ferida. E quando Ele chama você para conversar, Ele não está pedindo que você se conserte antes de vir. Ele está pedindo que venha para ser tratado. Essa verdade precisa entrar no coração de alguém que passou anos se cobrando demais. Você não precisa chegar perfeito para ser ouvido por Deus. Você precisa chegar verdadeiro. A perfeição que você tenta apresentar muitas vezes é apenas medo vestido de controle. Deus não se impressiona com controle. Deus se move no quebrantamento. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E humildade não é se odiar. Humildade é parar de mentir para si mesmo diante de Deus. Aos 40, 50, 60 anos, muitas pessoas carregam histórias que nunca contaram. Não necessariamente grandes escândalos, mas decepções silenciosas, arrependimentos, culpa por escolhas antigas, saudade de fases que não voltam, medo do futuro, sensação de que o tempo passou rápido demais, perguntas sobre propósito, cansaço de ser forte. E Deus quer entrar justamente aí. Não como alguém que despreza sua trajetória, mas como aquele que entende cada camada da sua história. Ele viu José na cisterna, antes de José ver o palácio. Viu Davi no pasto, antes de Davi ver o trono. Viu Jeremias antes do ventre, antes de Jeremias entender o chamado. Viu a mulher do fluxo de sangue antes da multidão perceber o toque. Viu Jesus no Getsêmani, esmagado pela angústia, antes da ressurreição romper a manhã. Deus vê processos que os homens só entendem depois. E porque Ele vê, Ele pode conversar com você a partir da verdade inteira, não apenas do capítulo que você está vivendo agora. Permita que Deus sonde, não tenha medo da luz. A luz de Deus não entra para destruir o que é seu, entra para remover o que impede você de ser inteiro nele. Quando Ele mostra orgulho, é para ensinar dependência. Quando mostra amargura, é para conduzir ao perdão. Quando mostra medo, é para restaurar confiança. Quando mostra cansaço, é para convidar ao descanso. Quando mostra pecado, é para oferecer arrependimento e graça. Hoje, talvez a oração mais poderosa não seja longa. Talvez seja simples. Senhor, sonda-me. Sonda minhas intenções. Sonda minhas reações. Sonda minhas palavras. Sonda meus silêncios. Sonda meus planos. Sonda minhas lembranças. Sonda minha fé. Sonda aquilo que eu chamo de prudência, mas pode ser medo. Sonda aquilo que eu chamo de justiça, mas pode ser ressentimento. Sonda aquilo que eu chamo de força, mas pode ser orgulho. E depois de sondar, conduz-me, porque eu não quero apenas ser descoberto, eu quero ser transformado. Quando Deus sonda o coração, Ele não para na ferida, Ele revela propósito.
E essa talvez seja uma das partes mais delicadas da conversa que Deus quer ter com você, porque muitos aceitam falar com Deus sobre dor, mas resistem quando Deus começa a falar sobre chamado. É mais fácil dizer, Senhor, me cura, do que dizer, Senhor, me envia. É mais fácil pedir consolo do que aceitar missão. É mais fácil desejar alívio do que obedecer uma direção que exige coragem. Mas o Deus que cura também chama. O Deus que acolhe também envia. O Deus que enxuga lágrimas também levanta testemunhas. Jeremias descobriu isso de forma profunda. Em Jeremias 1, Deus revela que antes de formá-lo no ventre, já o conhecia e o havia separado para um propósito. Jeremias responde com insegurança, dizendo que não sabia falar e que era jovem demais. Mas Deus não permitiu que a limitação percebida por Jeremias anulasse o chamado. O Senhor lhe disse para não usar sua incapacidade como desculpa, porque Ele estaria com ele e colocaria palavras em sua boca. Talvez você não diga, sou jovem demais, como Jeremias. Talvez diga o contrário, já passou o meu tempo. Estou cansado demais, já errei demais. Minha fase agora é apenas sobreviver. Outros têm mais energia, outros têm mais preparo, outros têm mais oportunidades. Mas Deus não mede chamado pelo calendário humano. Deus não fica preso à idade, à estação, à opinião alheia, nem ao histórico de fracassos. Deus olha para a obediência disponível. Enquanto houver fôlego, há a possibilidade de serviço. Enquanto houver coração rendido, há instrumento nas mãos do oleiro. A conversa que Deus quer ter com você talvez inclua esta pergunta: quem disse que eu terminei de usar sua vida? Quem colocou ponto final onde Deus colocou vírgula? Quem convenceu você de que suas experiências servem apenas para lembrança e não para testemunho? Quem disse que suas cicatrizes são provas de derrota, quando Deus pode transformá-las em linguagem de cura para outros? Há coisas que você viveu e não entende totalmente, mas um dia Deus pode usar sua dor amadurecida para fortalecer alguém no início da caminhada. José é um exemplo poderoso. Vendido pelos irmãos, levado ao Egito, acusado injustamente, esquecido na prisão, ele viveu capítulos que pareciam contradizer a promessa. Mas anos depois, diante dos irmãos que o feriram, José disse em Gênesis 50:20 que eles intentaram o mal, mas Deus transformou aquilo em bem para preservar vidas. José não chamou o mal de bem. Ele não romantizou a traição. Ele não fingiu que a prisão foi fácil, mas ele reconheceu que Deus foi soberano sobre o processo. Isso fala diretamente a quem carrega marcas de injustiça. Deus não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo. Deus não chama pecado de virtude. Deus não exige que você negue a dor. Mas Ele quer conversar sobre o que será feito com essa dor. Ela vai governar seu futuro ou será entregue ao Senhor? Ela vai endurecer sua voz ou amadurecer sua compaixão? Ela vai prender você aos nomes de quem feriu ou se tornará parte de um testemunho maior do que a ferida? José poderia ter se tornado um homem amargo, vingativo, fechado. Ele tinha motivos humanos para isso, mas em algum lugar do processo, Deus preservou algo dentro dele. José não perdeu a capacidade de interpretar sonhos, administrar com sabedoria e reconhecer a mão divina. Isso é profundo. Há pessoas que sofrem e perdem a visão. José sofreu, mas manteve discernimento. Há pessoas que são feridas e passam a ferir. José foi ferido, mas escolheu preservar vidas. Há pessoas que chegam ao lugar de autoridade e usam poder para compensar dores antigas. José chegou ao poder e usou autoridade para cumprir propósito. Essa é uma conversa que Deus quer ter com muitos. O que você fará com a autoridade que a dor amadureceu em você? Porque sofrimento não santifica automaticamente. Há gente que sofre e fica mais dura.
Há gente que sofre e fica mais humilde. Há gente que sofre e se afasta de Deus. Há gente que sofre e passa a conhecê-lo mais profundamente. O que define o fruto não é apenas o que aconteceu com você, mas a quem você entrega o que aconteceu. Deus quer transformar memória em ministério, cicatriz em sabedoria, espera em maturidade, perda em compaixão, queda em testemunho de graça. Mas para isso, você precisa parar de usar o passado apenas como tribunal e começar a entregá-lo como altar. No tribunal interior, você revive acusações, defesas, culpas, ressentimentos. No altar, você entrega, chora, renuncia ao controle, recebe direção e permite que Deus redima significados. Isso não acontece de maneira rasa. Há feridas que exigem caminhada, oração, acompanhamento, tempo e decisões repetidas de perdão. Mas tudo começa quando você permite que Deus fale uma frase nova sobre uma história antiga. Talvez durante anos você disse, isso me destruiu. E Deus quer dizer, isso não terá a última palavra. Talvez você disse, eu perdi tempo. E Deus quer dizer, eu ainda redimo estações. Talvez você disse, eu não tenho mais utilidade. E Deus quer dizer, eu ainda deposito propósito em vasos marcados. Jeremias tinha medo de falar. José tinha motivos para desistir. Davi foi esquecido no campo. A mulher enferma foi isolada pela dor. Cada um deles tinha uma razão para concluir que sua vida era pequena demais, quebrada demais ou escondida demais. Mas Deus não chama pessoas porque elas parecem prontas aos olhos humanos. Ele chama e, ao chamar, forma. Ele fala e, ao falar, sustenta. Ele envia e, ao enviar, acompanha. Você talvez olhe para sua vida e veja apenas fragmentos. Deus vê sementes, você vê atrasos. Deus vê preparação, você vê portas fechadas. Deus vê proteção, você vê deserto. Deus vê formação de dependência, você vê lágrimas. Deus vê intercessão nascendo, você vê silêncio, Deus vê raízes crescendo. Essa mudança de visão não é otimismo vazio, é fé bíblica, é aprender a interpretar a vida a partir da fidelidade de Deus, não apenas da dor do momento, mas há uma condição. Propósito exige resposta. Deus pode chamar, mas você precisa se levantar. Deus pode falar, mas você precisa obedecer. Deus pode abrir entendimento, mas você precisa abandonar desculpas antigas. A conversa que Deus quer ter com você não termina em emoção. Ela aponta para a ação, talvez pedir perdão, talvez perdoar, talvez voltar a servir, talvez procurar reconciliação, talvez começar algo que você adiou por medo, talvez parar algo que você insistiu por orgulho, talvez assumir que há uma área da sua vida que precisa se submeter a Cristo. Não despreze a fase em que você está. Moisés foi chamado depois de décadas no deserto. Abraão caminhou pela promessa em idade avançada. Ana orou anos antes de segurar Samuel. Simeão esperou até ver a salvação. Deus não se curva à pressa humana, mas também não é limitado pelo que chamamos de tarde. A idade pode mudar o ritmo, mas não cancela a obediência. A história pode mudar o formato, mas não elimina o chamado. Se Deus está falando com você hoje, responda sem negociar com a insegurança. Não diga apenas, eu não posso. Pergunte, Senhor, o que queres fazer através de mim agora? Não diga apenas, eu perdi muito. Pergunte, o que ainda pode florescer nas tuas mãos? Não diga apenas, minha dor foi grande. Pergunte, quem poderá ser fortalecido pelo testemunho da tua fidelidade em mim? Porque quando Deus conversa com alguém, Ele não apenas consola o passado, Ele desperta futuro. Há, porém, uma dimensão dessa conversa que nos leva a um lugar ainda mais santo. Deus quer falar com você não apenas sobre propósito, mas sobre confiança. Porque propósito sem confiança se transforma em peso. Chamado sem descanso se transforma em ansiedade. Obediência sem intimidade se transforma em obrigação seca. E Deus não quer que você caminhe como servo assustado, tentando merecer aceitação.
Ele quer que você caminhe como filho amado, sustentado pela presença do Pai. Talvez a grande batalha da sua vida hoje não seja falta de informação. Você já sabe muitas coisas, já ouviu muitas mensagens, já acumulou experiências, já viu Deus agir antes. Mas ainda assim, em certos dias, seu coração pergunta: posso confiar de novo? Posso confiar depois de perdas? Posso confiar depois de orações que não aconteceram como eu esperava? Posso confiar quando o corpo envelhece, quando a família muda, quando os filhos seguem caminhos próprios, quando o trabalho pesa, quando a solidão aparece no meio da noite, quando o futuro parece menos previsível do que antes? A fé madura não é uma fé que nunca pergunta. É uma fé que leva suas perguntas para Deus sem abandonar o altar. Jesus, no Getsêmani, nos mostra isso de modo sagrado. Em Mateus 26:39, ele se prostra e ora ao Pai, expressando a angústia diante do cálice, mas entregando sua vontade à vontade do Pai. Ali não vemos uma espiritualidade artificial, vemos obediência com lágrimas, vemos entrega em agonia, vemos confiança no lugar onde a alma humana sente o peso extremo. Isso é profundamente consolador, porque Jesus não nos ensinou uma fé desconectada da dor. Ele não fingiu que o cálice era leve. Ele não ensinou seus discípulos a negar a angústia. Ele mostrou que a confiança mais profunda não é ausência de sofrimento, mas rendição no sofrimento. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase não é derrota. É vitória do amor sobre o medo. É a alma colocando Deus no centro quando tudo dentro dela gostaria de escapar. Talvez Deus queira conversar com você sobre o seu Getsêmani, aquele lugar onde sua vontade luta contra a vontade divina. Aquele ponto em que você diz: Senhor, eu queria outro caminho, eu queria outro tempo, eu queria outra resposta, eu queria não precisar passar por isso. E Deus não despreza essa sinceridade. Ele não manda você calar a dor. Ele convida você a entregar a vontade. Porque a vontade entregue se torna lugar de paz, mesmo quando a situação ainda não mudou. Há pessoas que acham que confiar em Deus é nunca sentir conflito. Mas Jesus sentiu angústia e permaneceu obediente. Isso significa que você pode estar profundamente provado e ainda estar no centro da vontade de Deus. Você pode chorar e ainda confiar. Pode não entender e ainda se render. Pode tremer por dentro e ainda obedecer. A fé verdadeira não é sempre forte na aparência. Às vezes, ela é uma voz baixa dizendo entre lágrimas: Pai, eu não entendo, mas continuo em tuas mãos. A conversa que Deus quer ter com você talvez seja esta: você confia em mim apenas quando eu explico, ou também quando eu conduzo em silêncio? Essa pergunta desnuda a alma. Porque todos gostamos de mapas, gostamos de garantias, gostamos de prazos, gostamos de sinais visíveis. Mas muitas vezes Deus nos conduz por confiança, não por controle. Ele dá luz para o próximo passo, não para todos os quilômetros da estrada. Ele sustenta o hoje, enquanto nossa ansiedade tenta invadir o amanhã. A ansiedade diz: você precisa resolver tudo agora. A fé diz: Deus está presente no agora. O medo diz: e se der errado? A confiança diz: mesmo se eu atravessar o vale, o pastor estará comigo. A incredulidade diz: você está sozinho. A palavra diz: o Pai sabe do que você precisa. A carne diz: controle tudo. O Espírito diz: entregue tudo. Entregar não é ser irresponsável. Entregar é parar de ocupar o trono que pertence a Deus. Você continua fazendo sua parte. Você ora, trabalha, decide, conversa, planeja, cuida, busca sabedoria. Mas não coloca sua alma como refém do resultado. Existe uma paz que nasce quando você finalmente entende que sua obediência é sua responsabilidade, mas o controle final pertence ao Senhor. Essa paz não é passividade, é firmeza.
É a paz de quem planta sem idolatrar a colheita, de quem serve sem precisar controlar reconhecimento, de quem ama sem transformar pessoas em deuses, de quem espera sem se destruir por dentro, de quem confia que Deus continua bom quando a resposta ainda não chegou. A mulher do fluxo de sangue viveu 12 anos de sofrimento. Em Marcos 5, ela se aproxima de Jesus no meio da multidão e toca suas vestes com fé. Jesus para e a chama de filha, declarando que sua fé a conduziu à paz. Veja o detalhe. Ela talvez se visse como impura, invisível, excluída, cansada de tentar. A multidão a via como mais uma pessoa comprimida entre tantas. Mas Jesus a viu como filha. A cura física foi poderosa, mas a restauração da identidade foi igualmente profunda. Muitas pessoas precisam dessa conversa. Elas se aproximam de Deus tentando apenas tocar uma bênção, mas Deus quer olhar em seus olhos e devolver o nome. Filha, filho. Você não é apenas alguém cansado, você é filho. Você não é apenas alguém que perdeu anos, você é filho. Você não é apenas alguém que fracassou, você é filho. Você não é apenas alguém que sofre em silêncio, você é conhecido pelo Senhor. A multidão pode não perceber seu toque, mas Jesus percebe. A confiança nasce quando a identidade é restaurada. Quem não sabe que é filho vive mendigando sinais. Quem sabe que é filho aprende a descansar no caráter do Pai. E talvez Deus queira curar exatamente essa visão distorcida. Você tem se aproximado dele como quem teme rejeição, quando ele quer recebê-lo como Pai. Você tem orado como quem tenta convencer Deus a se importar, quando a cruz já revelou o tamanho do amor. Você tem pedido migalhas de atenção, quando Cristo abriu caminho para a comunhão. Não permita que a dor transforme sua imagem de Deus. Pessoas falham, sistemas falham, líderes falham, famílias falham, o corpo enfraquece, planos mudam, mas Deus não muda. O Pai revelado em Cristo não é indiferente à sua aflição. Ele não é um observador distante. Ele entra na história, toca leprosos, acolhe quebrantados, confronta hipócritas, chora diante da morte. Ora no jardim, carrega a cruz e ressuscita com autoridade. Esse é o Deus que conversa com você. E quando esse Deus pede confiança, ele não está pedindo um salto no vazio. Ele está chamando você para repousar no caráter dele. A fé não se apoia na previsão perfeita do futuro. Apoia-se na fidelidade daquele que governa o futuro. Você não sabe tudo o que virá, mas conhece quem vai com você. Você não controla todas as portas, mas conhece quem tem as chaves. Você não entende todos os processos, mas conhece o oleiro que não desperdiça barro rendido. Então, hoje, no seu lugar de decisão, ore como Jesus, com sinceridade e rendição. Pai, eu tenho vontades, tenho medos, tenho desejos, tenho preferências, tenho lágrimas, mas acima de tudo, quero tua vontade. Essa oração pode parecer pequena diante dos problemas, mas ela reorganiza o universo interior. Ela tira o medo do centro, ela tira o ego do comando, ela tira a ansiedade do trono e coloca Deus onde ele sempre deveria estar, no centro de tudo. Quando a confiança volta ao centro, a conversa com Deus começa a produzir transformação diária, porque Deus não fala apenas para emocionar um momento. Ele fala para formar uma vida. Há pessoas que querem uma palavra forte no domingo, mas resistem à obediência simples na segunda-feira. Querem sentir algo profundo, mas não querem mudar hábitos, prioridades, conversas, escolhas, reações. No entanto, a voz de Deus sempre busca encarnação. A palavra ouvida precisa se tornar caminho vivido. A grande pergunta agora é: o que muda amanhã se você realmente ouviu Deus hoje? O que muda na forma como você trata a sua família? O que muda na maneira como você responde a uma provocação? O que muda na administração do tempo, do dinheiro, da boca, dos pensamentos?
O que muda quando ninguém está vendo? Porque a conversa que Deus quer ter com você não termina quando a mensagem acaba. Ela continua na cozinha, no quarto, no trabalho, no trânsito, no silêncio da madrugada, nas decisões pequenas que revelam quem governa o coração. Muitas vezes esperamos grandes sinais, mas Deus começa com pequenas obediências. Perdoe essa pessoa, peça desculpas. Pare de alimentar esse pensamento. Volte a orar. Abra a palavra. Descanse. Sirva sem aparecer. Fale a verdade. Feche a porta para aquilo que enfraquece sua fé. Ligue para alguém. Reconheça seu erro. Não responda com amargura. Seja fiel no secreto. Essas instruções podem parecer simples, mas são profundamente espirituais. O reino de Deus cresce no terreno da obediência cotidiana. Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Seguir é mais do que admirar. Seguir é mover os pés na direção da voz. Muitos admiram Jesus, mas seguem o medo. Admiram Jesus, mas seguem a mágoa. Admiram Jesus, mas seguem o orgulho. Admiram Jesus, mas seguem a cultura da pressa. Admiram Jesus, mas seguem a necessidade de aprovação. A conversa de Deus confronta essa divisão. Ele pergunta: você quer apenas concordar comigo ou quer caminhar comigo? Caminhar com Deus é permitir que Ele reorganize prioridades. E para adultos que já viveram muitas estações, isso pode ser desconfortável. Porque com o tempo, criamos estruturas internas, criamos modos de defesa, criamos padrões de reação, criamos narrativas sobre quem somos. Dizemos, eu sou assim mesmo. Mas a graça de Deus não aceita essa frase como prisão. Em Cristo, você não precisa permanecer governado por padrões antigos. Temperamento não é desculpa para a falta de fruto. Trauma não é destino final. História familiar não é sentença. Ferida não é identidade. Deus quer conversar sobre transformação, não apenas sobre consolo. Ele consola para levantar. Ele cura para enviar. Ele perdoa para santificar. Ele acolhe para formar Cristo em nós. E essa formação passa por renúncias. Há coisas que precisam sair para que a vida de Deus se manifeste com mais clareza. Certas palavras, certos ambientes, certas alianças, certos ressentimentos, certos hábitos secretos, certas distrações que parecem inofensivas, mas roubam a fome espiritual. Certos medos que você trata como conselheiros, quando na verdade são carcereiros. Não há crescimento sem poda. Jesus ensinou que o Pai, como agricultor, trabalha nos ramos para que deem mais fruto. A poda não é rejeição, é cuidado. Quando Deus remove algo, nem sempre é punição. Às vezes é proteção, às vezes é preparação, às vezes é misericórdia. O coração imaturo confunde perda com abandono. O coração amadurecido aprende a perguntar: Senhor, que fruto queres produzir em mim através disso? Esse é um ponto profundamente tocante, porque muitos de nós só entendemos certas podas depois de anos. Na hora dói. Parece injusto, parece silêncio, parece fechamento, mas depois percebemos que Deus estava nos livrando de caminhos que nos afastariam dele. Pessoas que saíram, oportunidades que não avançaram, planos que não prosperaram, portas que ficaram fechadas. Nem tudo foi ataque. Algumas coisas foram direção, nem tudo foi atraso. Algumas coisas foram livramento, nem tudo foi perda. Algumas coisas foram o Pai cuidando de raízes que ninguém via. A transformação também exige que você pare de negociar com a culpa. Romanos 8:1 declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade precisa ser aplicada com força pastoral. Não há condenação não significa que não há correção. Significa que a correção do Pai não vem para destruir, mas para restaurar. Quem está em Cristo não vive mais debaixo de sentença, mas debaixo de graça. Então pare de permitir que o passado seja seu pregador principal.
Deixe Cristo pregar sobre você. Deixe a cruz interpretar sua história. Deixe a ressurreição anunciar que aquilo que morreu nas mãos de Deus pode ressurgir com propósito. Há pessoas que dizem crer no perdão, mas continuam se punindo. Dizem que Jesus pagou o preço, mas vivem tentando pagar de novo com sofrimento emocional. Dizem que a graça é suficiente, mas se tratam como se fossem exceção ao amor divino. A conversa que Deus quer ter com você inclui libertação dessa escravidão. Se você se arrependeu, se voltou para Cristo, se confessou, se decidiu caminhar na luz, então não permita que a acusação use sua memória como cadeia. Aprenda com o passado, mas não more nele. Ao mesmo tempo, graça não é permissão para permanecer igual. A mesma graça que remove condenação também nos ensina a viver de modo novo. Ela nos levanta para que andemos em novidade de vida. E esse novo caminho se constrói em práticas espirituais simples e profundas. Oração honesta, leitura bíblica aplicada, arrependimento rápido, comunhão saudável, serviço humilde, gratidão, silêncio diante de Deus, generosidade, descanso, vigilância sobre a mente, palavras que edificam. Talvez você esteja pensando, eu tentei antes e não consegui manter. Escute, transformação não é teatro de força humana. É obra do Espírito em cooperação com uma vontade rendida. Você cai, levanta. Percebe? Corrige. Erra, confessa. Esfria, volta. O importante é não transformar tropeço em residência. Não faça da queda uma casa. Faça dela um altar de retorno. O justo não é aquele que nunca enfrenta chão, é aquele que não abandona o caminho de Deus. E aqui há uma verdade libertadora. Deus não está pedindo que você mude tudo em um dia. Ele está chamando você para caminhar com Ele todos os dias. Uma decisão de cada vez, uma obediência de cada vez, uma renúncia de cada vez, uma conversa sincera de cada vez. A santidade não é um salto performático para impressionar pessoas. É uma caminhada íntima para agradar o Pai. É no secreto que grandes transformações começam. Imagine uma vida em que você acorda e, antes de ouvir as notícias do mundo, ouve a verdade de Deus. Uma vida em que você responde menos por impulso e mais por discernimento. Uma vida em que sua casa sente a diferença da sua vida com Deus. Uma vida em que suas palavras deixam de ferir por hábito e começam a curar por escolha. Uma vida em que você não vive mais refém do que fizeram com você, mas guiado pelo que Cristo fez por você. Essa vida não é fantasia, é fruto de conversas obedientes com Deus. Hoje, o Senhor chama você não apenas para sentir algo, mas para começar um caminho. Não espere ter vontade perfeita. Obedeça com a fé que você tem. Não espere entender tudo. Caminhe na luz que recebeu. Não espere todos concordarem. Siga a voz do pastor. Não espere o medo desaparecer. Dê o passo com Deus, porque muitas águas só se abrem quando os pés tocam o caminho da obediência. A conversa que Deus quer ter com você se torna transformação quando você responde: Senhor, não quero apenas ouvir, quero seguir. E quando um coração diz isso com sinceridade, o céu começa a trabalhar em áreas que pareciam imóveis. Deus começa a refazer prioridades, curar reações, alinhar desejos, fortalecer convicções, devolver sensibilidade. O que era peso começa a virar entrega. O que era confusão começa a ganhar direção. O que era culpa começa a encontrar graça. O que era medo começa a se curvar diante da fé. E agora chegamos ao ponto em que a conversa deixa de ser apenas exame, chamado, confiança e transformação, para se tornar envio. Porque quando Deus fala profundamente com alguém, Ele não termina deixando essa pessoa parada no mesmo lugar. A voz de Deus sempre cria destino. Ela chama Adão do esconderijo, chama Samuel para ouvir, chama Jeremias para anunciar.
Sustenta José até o propósito. Restaura a mulher enferma diante da multidão. Conduz Jesus do Getsêmani à cruz e da cruz à ressurreição. E hoje essa voz chama você para levantar de uma maneira nova. Talvez você não precise mudar de cidade, de profissão ou de cenário para responder a esse envio. Talvez o primeiro campo missionário seja sua própria casa. Talvez seja sua mesa de jantar. Talvez seja uma conversa pendente com alguém que você ama. Talvez seja a forma como você vai atravessar a próxima semana sem se render à murmuração. Talvez seja a decisão de voltar a ser uma presença de paz, onde antes você era apenas reação. Talvez seja servir com humildade, interceder com perseverança, testemunhar com mansidão, recomeçar com fé. O envio de Deus não é sempre barulhento. Às vezes, Ele envia você de volta à rotina com um espírito diferente. A mesma casa, mas outro coração. O mesmo trabalho, mas outra postura. As mesmas lutas, mas outra fonte. As mesmas responsabilidades, mas outra consciência da presença. O mesmo vale, mas agora você sabe que não está sozinho. A conversa com Deus muda primeiro o lugar interior de onde você vive. E quando o interior muda, o exterior começa a ser tocado pela luz que você carrega. Há pessoas esperando que Deus mude tudo fora, enquanto Deus está acendendo algo dentro. Uma fé mais limpa, uma coragem mais humilde, uma esperança menos dependente de circunstâncias, uma identidade mais firmada em Cristo. E quando isso acontece, você deixa de viver apenas reagindo. Você começa a viver respondendo ao chamado. Não responde mais como alguém abandonado. Responde como filho, não decide mais como alguém dominado pelo medo. Decide como quem tem pastor. Não enfrenta mais desafios como alguém sem história com Deus. Enfrenta como quem sabe que o Senhor já sustentou antes e sustentará de novo. Essa é a hora de declarar sobre sua vida aquilo que a palavra já disse em Cristo. Você não é o esconderijo onde se refugiou. Você não é a acusação que ouviu. Você não é a ferida que sofreu. Você não é o atraso que lamentou. Você não é a estação seca que atravessou. Você pertence ao Senhor. Você é chamado para a luz, não para trevas. Para a fé, não para medo. Para a obediência, não para a rebeldia. Para a comunhão, não para a distância. Para a esperança viva, não para a resignação amarga. Mas receba isso com maturidade. Declarações de fé não são frases mágicas, são alinhamentos com a verdade de Deus. Declarar identidade em Cristo é romper acordo com mentiras antigas. É dizer ao medo, você não será meu pastor. É dizer à culpa, você não será meu juiz. É dizer ao passado, você não será meu Senhor. É dizer à alma cansada, bendiga ao Senhor, porque Ele ainda é fiel. É dizer ao futuro, eu não sei todos os detalhes, mas sei quem me conduz. Talvez hoje você precise encerrar pactos internos que nunca verbalizou. O pacto com a desistência, o pacto com a autopiedade, o pacto com a frieza, o pacto com a ideia de que nada muda, o pacto com a frase, eu sou assim mesmo, o pacto com a comparação, o pacto com a culpa, o pacto com a necessidade de controlar tudo. Em nome de Jesus, rompa esses acordos. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque Cristo é suficiente. Não porque sua vontade humana nunca falha, mas porque a graça de Deus sustenta o coração que se rende. A conversa que Deus quer ter com você hoje não termina com um ponto final triste. Termina com uma porta aberta. Em Apocalipse 3:20, Cristo se apresenta à porta e chama. Ele fala de bater, de ouvir a voz, de abrir, de comunhão à mesa. Essa imagem é poderosa. O Senhor glorificado não está oferecendo apenas uma visita religiosa. Ele está oferecendo comunhão, mesa, presença, intimidade. Ele não quer ser apenas lembrado em crises. Ele quer habitar o cotidiano. Não quer ser apenas consultado em emergências. Quer caminhar com você em aliança. Abrir a porta
é uma decisão espiritual. Ninguém pode fazer isso por você. Seus pais não podem abrir por você. Seus filhos não podem abrir por você. Seu passado não pode impedir se você decidir abrir. Sua idade não pode impedir. Sua dor não pode impedir. Sua vergonha não precisa impedir. Cristo chama. E se Ele chama, ainda há graça do outro lado da porta. Ainda há pão. Ainda há mesa. Ainda há conversa. Ainda há restauração. Pense nisso. O Deus do universo deseja comunhão com você. Não apenas com uma versão idealizada de você. Com você. Com sua história inteira diante dele, com suas marcas, perguntas, lembranças, falhas, sonhos, responsabilidades e lágrimas. Ele não chama você porque desconhece suas fraquezas. Ele chama justamente porque conhece e ainda ama. Isso não deve produzir descuido, deve produzir reverência, porque amor tão grande não merece distância, graça tão profunda não merece indiferença, voz tão santa não merece ser ignorada. Então responda com arrependimento onde houver pecado. Responda com perdão onde houver prisão. Responda com fé onde houver medo. Responda com obediência onde houver resistência. Responda com descanso onde houver ansiedade. Responda com adoração onde houver cansaço. Responda com verdade onde houver máscara. Não adie mais a conversa que Deus está trazendo ao seu coração. Há chamados que não devem ser empurrados para depois. Há lágrimas que precisam se tornar oração hoje. Há decisões que precisam sair do campo da intenção e entrar no altar da prática. E se você se sente fraco, isso não desqualifica você. A fraqueza entregue a Deus se torna lugar de dependência. Paulo aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a sua autossuficiência que glorifica o Senhor, é a graça sustentando você quando você reconhece que precisa dele. Portanto, não espere se sentir invencível. Venha como está, mas não permaneça como está. Venha ferido, mas permita cura. Venha cansado, mas receba descanso. Venha confuso, mas aceite direção. Venha com pouco, mas entregue tudo. Há um novo começo escondido dentro de uma resposta sincera. Talvez não um novo começo no sentido de apagar tudo o que aconteceu, mas no sentido de permitir que Deus escreva com redenção sobre páginas que você achava encerradas. Ele é especialista em recomeços que não negam a história, mas revelam graça sobre ela. Pedro negou Jesus e ainda foi restaurado. Tomé duvidou e ainda encontrou o ressuscitado. Maria Madalena chorou no jardim e ouviu seu nome. Deus não tem dificuldade de encontrar pessoas em ruínas. Ele tem poder para levantar altares onde só havia cinzas. Hoje, que a sua resposta seja: Senhor, eu abro a porta. Eu saio do esconderijo, eu volto a ouvir, eu permito que sondes meu coração. Eu entrego minha história, eu confio no teu caminho, eu aceito tua transformação, eu recebo teu envio. Essa não é apenas uma oração bonita, é uma rendição. E rendição é o solo onde a paz começa a crescer, que a partir de hoje sua casa perceba a presença de Deus em você, que suas palavras carreguem mais graça, que suas decisões revelem mais fé, que suas memórias deixem de ser cadeias e se tornem testemunhos, que seus dias não sejam apenas repetição cansada, mas caminhada com propósito, que sua maturidade não se transforme em cinismo, mas em sabedoria, que sua dor não se transforme em dureza, mas em compaixão, que sua espera não se transforme em desespero, mas em perseverança, que sua fé não seja apenas lembrança de tempos antigos, mas chama viva reacendida pelo Espírito Santo. E sobre você, como decreto de esperança, receba a verdade de Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não foi você quem começou essa obra sozinho. Foi Deus. E se foi Deus quem começou, Ele não abandona no meio. Ele não se perde no processo.
Ele não se confunde com suas estações. Ele não joga fora vasos em reconstrução. Ele completa o que começa. Portanto, levante-se em paz. Ouça a voz do Pai. Caminhe com Cristo. Seja guiado pelo Espírito. A conversa ainda não acabou. Deus ainda está falando. E quem ouve a voz do Senhor encontra caminho, cura, coragem e vida.